para você que sempre acompanha o nosso Araputanga News. No próximo domingo, agora, dia 6 de outubro, é dia de eleição. E aqui na nossa cidade de Araputanga não é diferente. Estamos aqui em frente ao Fórum de Araputanga. Vamos estar falando com o juiz, o doutor Dimitri Teixeira, a respeito dessa situação, a respeito das eleições 2024. Como que está os preparativos, como que está as situações, o que pode e o que não pode dentro dessas eleições. Muito importante você acompanhar a nossa entrevista. No próximo domingo é eleição municipal aqui em Araputanga. E o doutor juiz aqui da comarca falou a nossa reportagem. Vamos acompanhar. Doutor, qual é a regra para postagens de pedido de voto que já foram publicados antes do período de restrição? Precisam ser removidas das redes sociais dos candidatos? Excelente pergunta. É importante esclarecer sobre a propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral ela é permitida a partir do dia 16 de agosto. A propaganda eleitoral é um excelente instrumento para conquistar apoiadores, divulgar os programas políticos. E ela ocorreu a partir do dia 16 de agosto e tem o seu término. Dependendo do tipo da natureza da propaganda eleitoral, tem um regramento específico, regras específicas. Vamos lá, propaganda eleitoral no rádio e na televisão, no horário gratuito. Ela terminou no dia 3 de outubro. Já a propaganda nos jornais impressos e digitais, ela terminou no dia 4 de outubro. E a propaganda na internet, a propaganda paga, por meio do impulsionamento de dados. O que é impulsionamento de dados? Impulsionamento de dados é o pagamento para os provedores de aplicação, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube. Com esse impulsionamento de dados, vai ocorrer um maior alcance da publicação, vai atingir maiores visualizações. E para ter esse impulsionamento de dados, deve-se pagar. A única propaganda na internet admitida, paga, é por meio do impulsionamento de dados. A partir do dia 4 de outubro, ela é proibida e se estende 24 horas depois das eleições. Então, ela se estende até o dia 7 de outubro. Propaganda paga na internet, tem que ficar bem claro esse aspecto. No dia 5 de outubro, é possível fazer propaganda por meio da distribuição de santinhos, carros de som, passeatas, carreatas, até às 22 horas. Agora, no dia das eleições, 6 de outubro, a restrição é maior, porque é o dia D, é o dia de exercer a democracia, o dia de votar. São 26 mil eleitores, a organização é bastante complexa, e a lei, pensando nisso, determina que a manifestação seja silenciosa. Então todos os eleitores têm que estar calmos, tranquilos, não podem causar desordem, tumulto, têm que ir ao colégio eleitoral, votar no seu candidato ou na sua candidata e voltar para sua casa, num ambiente tranquilo. Não pode ter divulgação no dia das eleições por meio de carro de som, gritaria, distribuição de santinhos. E especificamente em relação à propaganda na internet, não pode, no dia das eleições, publicar novos conteúdos. No dia das eleições, vamos delinear bem o que configura o dia das eleições. Início das eleições, 7 horas da manhã até às 16 horas. Nesse período não pode ter propaganda eleitoral na internet. Depois disso, é possível fazer propaganda eleitoral, salvo o impulsionamento de dados. A propaganda paga, essa aí é a restrição maior. Aí ela vai até o dia 7 de outubro. E especificamente, foi importante fazer essa introdução para entender todos os meandros da propaganda eleitoral. Especificamente em relação às publicações anteriores ao dia das eleições, não precisa correr e apagar. Então vocês podem mantê-las, não tem nenhum problema em relação a isso. Certo, doutor. Dentro dessa situação, digamos que um apoiador resolva publicar um vídeo, do seu candidato no dia da eleição. Isso pode?
Então, no dia das eleições, como eu salientei, a restrição é maior. Das 7 da manhã às 16 horas, não pode ter publicação de novos conteúdos, porque isso configura propaganda eleitoral. Posteriormente, é possível, após as 16 horas. Vamos falar um pouquinho também, doutor, a respeito, né, que a gente tivemos nossa primeira entrevista, o senhor até falou, mas vale a pena relembrar a questão da lei seca. Né? A legislação eleitoral, ela determina que no dia das eleições é crime causar desordem, tumulto. E a bebida é um propulsor para essa desordem. Então, não pode beber e causar tumulto, desordem. Deixa esse momento para o término das eleições, após as 16 horas. Aí você pode comemorar o candidato ou a candidata que você torceu, votou. E claro, pode beber sua cervejinha, fica à vontade. Mas durante as eleições, todas as manifestações têm que ser silenciosas e a bebida pode gerar tumulto. E se gerar tumulto no dia das eleições, isso é crime. E é com a pena 1 ano de cadeia. Então a pena é severa. E quais são as orientações específicas para conteúdo em grupos de WhatsApp, né, no dia específico no dia da eleição? No dia das eleições, o início a partir das 7 horas da manhã e término às 16, não pode ter qualquer propaganda eleitoral. E a divulgação nos grupos de WhatsApp, essa divulgação configura a propaganda eleitoral. Então, nesse período, não é possível. Após as 16 horas, é possível divulgar, só que tem uma restrição. As divulgações, disparos em massa, eles não podem ser realizados sem o consentimento da pessoa. A pessoa, se não se adequar àquela mensagem, ela tem o direito de sair do grupo. Precisa ter o consentimento dela. Lembrando que o impulsionamento de dados, o pagamento para provedores de aplicação, para a publicação ter mais visualizações, essa conduta é proibida até o dia 7 de outubro. Doutor, no dia das eleições, né, no próximo domingo, agora dia 6, os órgãos de segurança pública estarão todos envolvidos para trazer mais segurança no dia da eleição. Sem dúvidas. No dia das eleições, o povo é o maior beneficiário, porque a democracia vence. E como é o povo que é o vencedor, todos nós temos que atuar em prol da justiça eleitoral. Todos os órgãos estão envolvidos. Segurança Pública, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, todos nós estamos juntos para proporcionar o sucesso do pleito eleitoral, o sucesso da democracia. E você, eleitor, você, eleitora, no dia das eleições, vão às urnas. Vocês podem levar um papelzinho para lembrar quem é o vereador, quem é a vereadora, quem é o prefeito, quem é prefeito. Papelzinho. Não pode levar celular para urna eletrônica, porque o voto é sigiloso. Mas pode ter essa colinha com papel para auxiliar. E evite tumultos. Vá ao colégio eleitoral. Vote. Faça tudo de forma tranquila, silenciosa, que tudo transcorrerá da melhor forma possível. Eu agradeço a todos os envolvidos. São 26 mil eleitores aqui na 41ª Zona Eleitoral. É uma tarefa complexa, mas isso não seria possível se não houvesse a cooperação de todos os órgãos, inclusive da segurança pública, dos servidores. Aqui o chefe do eleitoral, o Armstrong, tem um nível de excelência. Os demais servidores do fórum, estagiários, mesários, todo mundo em prol da justiça eleitoral. E o povo é o grande vencedor. É uma honra participar desse pleito. Doutor, só para a gente encerrar, então, digamos que o cidadão, às vezes, ele vai e faça algo ilícito, algo que não pode ser feito no período da manhã, ali por volta das 8, 9 horas da manhã, né, de compra de voto, entre outras coisas. Ele vai receber uma advertência, ele vai lá e já vai ser liberado, ou ele vai passar todo aquele período da eleição, ele pode passar, às vezes, na delegacia ainda?
Excelente pergunta. A partir do dia 1º de outubro, existem restrições às prisões. No entanto, há exceções. E uma das exceções é a prisão em flagrante. O que é a prisão em flagrante? Quando a pessoa está cometendo a infração penal. Então, por exemplo, no dia das eleições, se algum eleitor estiver fazendo boca de urna, distribuindo santinhos, ele pode ser preso em flagrante. Não há nenhuma ilegalidade nisso, porque a legislação autoriza. Evidentemente, a prisão sempre vai ser a última das alternativas. Só se for um caso muito grave que necessite da medida mais extrema, que é a prisão. Acredito fortemente que não haverá esse problema. A Justiça Eleitoral tem todas as informações necessárias disponíveis na internet. Eu estou aqui repisando as informações, enfatizando e conto com o apoio de vocês. Tá certo. Então, doutor Jaime Zaraputanga News agradece mais uma vez pelo tempo que está falando com os nossos seguidores, esclarecendo a população mais uma vez para que todos tenham uma boa votação, uma boa eleição. Muito obrigado, mais uma vez foi uma honra participar. Espero que as informações sejam relevantes e os auxiliem nesse momento ímpar da nossa democracia, que é o voto. Muito obrigado.